Ah, Guilherme, eu não tenho sorte. Minhas impressões não dão certo, sempre dá algum erro, alguma coisa de escola. É claro. Olha como é que é a sua primeira camada. Como é que você quer ter uma impressão de qualidade se o primeiro contato do filamento com a building plate sua está ruim? Primeira camada é sagrada. A primeira camada é como se fosse o alicerce da sua impressão. Primeira camada boa, impressão boa. Bico muito longe, primeira camada não gruda na building plate, suporte vai cair, impressão vai descolar. Bico muito próximo causa isso aqui, ó, irregularidade na primeira camada, que vai acumulando de acordo com as camadas, que vai dar problema de medição, de medida da peça no final. Então a primeira camada ela tem que ser feita com muita dedicação e muito cuidado. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 degraus para você ter a primeira camada dos deuses. Vem comigo! A sua primeira camada ela tem que ser firme, coesa, igual essa aqui, ó. Ela tem que ser lisa, não pode ser áspera e nem pode ser dessa forma, solta. Uma primeira camada boa é 90% de uma impressão boa. Vamos para o degrau número 1, que é o básico, onde você deve começar calibrando a sua primeira camada. Aqui o nosso foco é certificar que a mesa está nivelada, limpa, a temperatura do bico e da mesa estão adequados ao material que você está usando e verificar se a distância do bico, o Z-offset, a distância do bico com a building plate está correta de acordo com o material. Lembrando que dependendo do material, a temperatura do bico da mesa e o Z-offset mudam. Então vamos lá, eu vou limpar a minha mesa. Eu gosto de fazer essa limpeza a quente, então eu já setei aqui a mais ou menos a 60 graus a minha mesa e coloquei a temperatura do bico a 200 graus, que a gente vai fazer o nivelamento sempre a quente, viu pessoal? Porque os componentes dilatam e essa dilatação pode dar interferência no nivelamento. Então eu vou limpar aqui com o alquinho isopropílico que eu deixo aqui. Eu gosto de limpar com o alquinho isopropílico. Eu dou umas borrifadas aqui generosa. Ela quente, você vai ver que ela vai evaporar rapidinho e passo o paninho aqui rapidinho. Eu gosto de limpar com detergente neutro quando eu uso essa colinha aqui, sabe? Porque tirar essa colinha com álcool é um saco. Com detergente neutro ela sai belezinha. Mesa limpa, vamos pro nivelamento da mesa. Gosto de fazer o nivelamento, como eu falei, a quente. Então 200 graus o bico, 60 graus a mesa. Aqui com o clipper eu tenho já um macro para nivelamento. Ele está aqui, nível da mesa. O que ele faz? Ele vai dar o home na negócio e vai pegar um ponto em cima das molas aqui, dos amortecedores da mesa. E vai me falar para onde que eu tenho que girar e quanto que eu tenho que girar para cada lado para a mesa ficar nivelada. Agora ele vai medir a distância aqui no primeiro ponto, no segundo e nos dois no fundo. E vai me falar aqui o que eu tenho que fazer. Eu já tinha feito e eu tô vendo que os dois lados aqui estão, ó, já mudou. Quando eu aqueci a mesa já mudou. Aqui ele tá falando que eu tenho que, ó, sentido anti-horário 6 minutos. Então eu vou pegar aqui embaixo e vou girar 6 minutos, mais ou menos, no olhômetro, para ver esse negócio. Eu vou pedir para ele fazer o nivelamento de novo. Ele vai medir de novo a mesa e ele pega sempre como base esse ponto aqui. Então, às vezes, se tiver algum problema, às vezes você mexe nesse ponto, ele altera os outros de uma vez. Aqui agora, você está vendo que está tudo com verdinho, tudo com checkzinho, a referência, que eu falei que é esse ponto que ele pega como referência, e tá tudo bacana. Então, beleza, a mesa está nivelada, mecanicamente está nivelada. Agora, o que a gente vai fazer? O que é importante para a gente ter uma primeira camada boa? Como você sabe, cada material ele trabalha numa temperatura. Temperatura tanto de mesa quanto de bico. Se eu tentar imprimir PETG com a temperatura de PLA, consequentemente a minha primeira camada não vai ser boa. Porque a temperatura do PETG de impressão é muito maior do que do PLA. Então eu vou ter problema de fluxo de material e isso vai interferir na primeira camada. Então você tem que ajustar a mesa, o bico para sair, ajustar o fluxo de material que vai sair pelo bico e a mesa também para ela ficar na temperatura para facilitar a adesão. O PETG adere melhor a quente, então normalmente a mesa do PETG é mais quente do que a do PLA. Então você tem que ficar bem atento a isso. Se você tiver dúvidas em questões de temperatura, de como configurar para cada material, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre PETG e também eu tenho um vídeo no canal do PLA. Eu vou deixar aqui em cima
no card o link da playlist que eu falo de materiais, beleza? Agora vamos olhar o Z-Offset, que também varia para cada material. O Z-Offset do PLA é diferente do PETG. Mesa limpa, temperatura de bico e mesa ajustados. Agora eu preciso ajustar o Z-Offset, que é a distância do bico à building plate. Então eu vou aqui, eu tenho um macro que funciona justamente para isso, um G-Code, que ele vai dar o home na impressora, vai posicionar ela no centro, vai esquentar o bico e a mesa para poder fazer essa calibração a quente. Lembre, calibração do Z-Offset sempre a quente. Por quê? Porque os componentes aqui dilatam e a dilatação causa diferença no negócio. A mesma coisa que a gente fez lá do nivelamento da mesa. Sempre esse tipo de ajuste tem que ser feito a quente. Então ele está subindo a temperatura do bico e da mesa. Vamos aguardar aí e fazer o ajuste do Z-Offset, que é essa distância do bico para a mesa. Aqui, liberou. O que eu faço? Eu pego uma folha A4 e posiciono debaixo do bico. E vou descendo ele. Ele tá falando aqui que está 10 mm de distância do zero, o Z, né? Aí eu vou baixar 5 aqui para ele abaixar de uma vez. Vou baixar até 1 milímetro aqui, que com 1 milímetro eu consigo regular. E aqui eu vou descendo devagarzinho, até chegar num ponto que o bico raspe na folha, mas o suficiente para só dar uma segurada, não para rasgar a folha. Excelente. Vou dar um aceitar e ele vai salvar essa distância aqui agora. Ó. Vai para um lado e dá uma bombadinha ali e volta. E estamos definindo o Z-Offset. Ele está salvando o Z-Offset. Com o Z-Offset salvo, nós chegamos agora para o segundo degrau, onde a gente vai falar de squish, como esse filamento é pressionado contra a building plate. Nós vamos falar de velocidade de impressão e de características para cada material, porque cada material tem uma característica. Eu fiz um desenhozinho aqui, mais ou menos, explicando o que seria o squish. Squish é a compressão desse filamento na building plate. Você não quer que ele fique longe demais, igual aqui, que ele não adere à building plate. Assim você vai ter a primeira camada dessa forma assim, ó, sem colar, sem consistência. E esse tipo de primeira camada que faz suporte cair, impressão cair durante a impressão. Então a gente não quer esse tipo de primeira camada. Mas a gente também não quer que o bico fique muito próximo à building plate e comprima o material dessa forma. Porque a gente vai ter primeira camada dessa forma aqui, ó, com essas rebarbas. E como a gente viu, essas rebarbas dão problemas no final da nossa impressão com dimensão. A gente pode ter dimensões diferentes do planejado. O que a gente quer é que o bico comprima de forma ideal o filamento na building plate, fazendo uma primeira camada firme e coesa igual essa aqui. Outra coisa também que é muito importante para uma primeira camada de qualidade é velocidade de impressão. Eu consigo imprimir hoje na minha impressora entre 150 e 250 mm por segundo. Porém, a minha primeira camada eu faço ela a 40 mm por segundo, que é o caso aqui agora que a gente está imprimindo uma primeira camada de teste. Olha a velocidade que ela faz a primeira camada. Muito devagar. Por que devagar, Guilherme? Para eu ter certeza que esse primeiro contato do filamento com a building plate está sendo feito de forma coerente e homogênea, sem correr o risco de ou grudar demais e ficar assim, ou grudar de menos e ficar dessa forma. E vale lembrar também que cada material tem um comportamento. O PETG vai aderir muito mais fácil do que o PLA, por exemplo. Então você tem que ficar de olho nisso. O ABS, por outro lado, se tiver variação de temperatura, ele vai descolar também. Então, cada material tem a sua sinuância. Se você quer saber mais sobre diferentes tipos de filamentos, eu fiz um vídeo aqui que eu faço um guia completo de todos os filamentos do mercado. Agora, no terceiro degrau, a gente dá aquela polida final, faz um ajuste de software e dá uma conferida no como é que está o sistema mecânico da sua impressora. Vamos agora para o ajuste mecânico que tem que ser feito na impressora. Eu tenho dois motores do eixo Z aqui, um desse lado, outro desse lado. E com o tempo de uso eles acabam desnivelando, pulando o dente da barra rosqueada, enfim. E o eixo Z e o gantry fica inclinado e acaba comprimindo mais um lado da impressão do que o outro.
Antigamente eu pegava o paquímetro e media essa distância aqui. E tinha que bater com outra distância lá. E ia manualmente lá atrás, mexendo no motor. Mas agora eu imprimi uns toquinhos desse aqui, ó. Que eu coloco ele aqui de baixo, os dois toquinhos têm o mesmo tamanho e do outro. Eu simplesmente boto o eixo Z para descer. Aí uma hora ele vai, pega e gira assim, eu vou e ajusto. Aí fica totalmente nivelado, dando o mesmo nível em todo o plano aqui, tendo uma primeira camada excelente. Eu vou dar o comando de mapeamento, que é o Bad Mesh Calibrate, na minha impressora, e ela vai mapear toda a superfície da building plate. Então ela faz um ajuste fino de qualquer sinuância que tiver de um lado ou de outro, qualquer desregularidade, e ela consegue, como é que fala, consertar com software. Mas assim, não é milagre não, viu? Não adianta tá tudo avacaiado que vai ficar bom não. Ela dá realmente só aquele tapa final mesmo, aquele acabamento. Isso aqui é acabamento, isso aqui é o pretinho na roda. Eu consigo vir aqui agora no heatmap e ver como a minha mesa tá nivelada. Você vê que está mais próximo aqui num lado e mais afastado da building plate no outro. Considere dar um like, se inscrever no canal e vamos imprimir essa primeira camada para fazer o teste aqui agora. E assim chegamos à camada sagrada. Olha como ela tá brilhando, ó. Vou tirar ela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Perfeita. Brilhando e ó, firme. E esses foram os 3 degraus para a camada sagrada. Se você gostou de alguma dica e vai tentar ela aí agora, me fala no comentário. Se você achou que faltou alguma dica, também comenta aí no comentário para a gente discutir. Agora, se você está querendo melhorar na impressão de PETG, eu fiz um vídeo com 9 dicas do iniciante ao avançado sobre o PETG e a galera tá gostando demais. Dá uma olhada nele aqui, ó. No mais, você já sabe, né? Valeu e falou!